Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do JBH, o Jornal Brasil Hoje, que até às 7h30 deixa você atualizado sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Eu sou Kleber Moleta e comigo está Jorge Teles, o aniversariante do dia. Bom dia e parabéns, Jorge. Bom dia, obrigado. E vamos aos assuntos de hoje do nosso JBH. Explosão em Beirute causa estragos, dezenas de mortos e milhares de feridos. Mais um ministro do governo Bolsonaro testa positivo para a Covid-19. Ministério do Meio Ambiente estuda mudar meta de desmatamento ilegal para cumprir Acordo de Paris. Bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldália, é internado em Batatais, no interior de São Paulo. E hoje temos no nosso quadro de checagem de notícias Joio ou Trigo, uma parceria com o Coletivo Bereia. Esses são alguns dos assuntos, alguns dos destaques da edição 9607 do Jornal Brasil Hoje, que começa agora. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. Uma mega explosão no porto de Beirute, a capital do Líbano, deixou dezenas de mortos e milhares de pessoas feridas nesta terça-feira. Acompanhe na reportagem de Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional. Uma explosão gigantesca próxima ao centro de Beirute, capital do Líbano, matou dezenas de pessoas e deixou milhares de feridos. A explosão aconteceu na zona portuária de Beirute por volta das 6h30 da noite, no horário local. A cena foi registrada por pessoas que estavam nos arredores. Com o impacto, carros que estavam próximos ao local foram arremessados para longe, telhados desmoronaram e vidraças foram quebradas a quilômetros de distância. Foi o que aconteceu na casa do diplomata brasileiro Luiz Felipe Tchanorbay. Ele, o marido e 3 filhos moram a pouco mais de 1 quilômetro do local da explosão. Eu vi luzes vindo em nossa direção, eu gritei, corre! E aí a babá, felizmente, estava ao lado do meu filho e puxou o meu filho, porque eu não sei se ele teria tido, né, a reação, mas ela o puxou e é minha heroína, e aí fomos para debaixo da cama do meu quarto não foi atingido. Eu moro a cerca de 1 quilômetro do porto, eu moro no 21º andar, eu vejo nitidamente tudo na minha frente. Todas as vidraças do apartamento viradas para o porto foram quebradas. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. A chefe de cozinha, Lucineide de Araújo, que vive há 20 anos em Beirute, estava no quarto da filha quando sentiu um tremor e achou que fosse um terremoto. Aí senti a cama tremendo assim, falei para ela, Lara, a cama tá tremendo. Ela falou, a minha também. Como no Líbano, às vezes, tem esses terremotos bem fraquinhos, eu falei para ela, deve ser um terremoto. Quando eu falei isso, deu um vento assim na varanda, sabe? Um vento que balançou a cortina e caiu algumas coisas, uns objetos que estavam na mesinha de fora. O presidente da União Líbano-Brasileira, Bassam Haddad, também achou que fosse um terremoto e ele estava a mais de 15 quilômetros do local. Sentimos um terremoto. Em seguida veio a explosão, primeiro e o segundo, que são 2 explosões, né? Então foi um grande susto, porque parece um terremoto de 4 graus, 5 graus e mais ainda. No Vale do Bekaa, a cerca de 50 quilômetros de Beirute, a farmacêutica Rian Beidou também sentiu a terra tremer. Aqui nós sentimos o tremor de terra e vimos também a fumaça. E é tudo muito triste, porque tudo que a gente faz aqui, nós dependemos de Beirute. Uma fragata da Marinha Brasileira estava no porto, próximo ao local da explosão. Mas, segundo o comandante, o almirante Salgueirinho, o navio não foi atingido e a tripulação está bem. Todos os tripulantes da fragata Independência, do Estado-Maior da Força Tarefa Marítima da Unifil, estão bem. Estamos no navio, navegando aqui nas imediações do porto, aguardando instruções, se necessário, para prestar algum apoio aos feridos. Ainda não foi confirmado o que pode ter causado tamanho estrago na capital do Líbano. A explosão aconteceu em uma área cheia de armazéns e no local existiria uma fábrica de fogos de artifício.
Uma outra versão é de que haveria materiais explosivos em um dos armazéns. O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, declarou o estado de emergência em Beirute por 2 semanas, decretou o luto oficial nesta quarta-feira e disse em pronunciamento que os responsáveis não ficarão impunes. A embaixada brasileira também teria sido atingida pela explosão, mas como foi no começo da noite, já não tinha mais ninguém no local. Em nota, o Itamaraty disse que até agora não há notícias de brasileiros mortos ou feridos graves, mas não confirmou os estragos que teriam atingido a sede da representação brasileira no país. A nota também presta solidariedade ao povo e ao governo do Líbano. Com a colaboração de Vitor Ribeiro e de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado, Eliane. E seguimos agora com as informações atualizadas sobre a Covid-19 no Brasil. Nesta terça-feira foram notificados 51.603 novos casos da Covid-19, um total já de 2.800.000 infectados pela doença no país. Dessas pessoas, 95.000 morreram, sendo 1.154 em 24 horas. E o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, informou que testou positivo para a Covid-19. Em nota, ele informou que testou positivo para a Covid e diz que passa bem, permanece em isolamento e cumprirá a agenda ministerial de forma remota. Jorge Oliveira é o 8º ministro a confirmar infecção pelo coronavírus. Além deles, o próprio presidente Jair Bolsonaro passou 3 semanas infectado durante o mês de julho. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Os cristãos e as eleições. O Papa Francisco pede a todos que têm responsabilidade política que não se esqueçam de 2 coisas: a dignidade humana e o bem comum. A boa política está a serviço da vida e da paz. Cartilha de orientação política da CNBB. Procure na sua paróquia ou comunidade. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. Um termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil. A comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. O Ministério do Meio Ambiente quer substituir a meta de redução de 90% do desmatamento ilegal na Amazônia até 2023, prevista no Plano Plurianual que está em vigor, e adequá-las às metas definidas no Acordo de Paris. Nesse acordo aprovado por 195 países para reduzir emissões de gases do efeito estufa, o Brasil se compromete a acabar com o desmatamento na Amazônia Legal até 2030. O Plano Plurianual 2020-2023 foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e vale para os próximos 4 anos, mas o Ministério da Economia pode propor alterações.
Pela proposta do Ministério do Meio Ambiente, as metas de controle do desmatamento e do incêndio dos biomas do PPA vão apenas indicar os programas que serão utilizados nos próximos 4 anos para contribuir para zerar o desmatamento ilegal em 10 anos. Nesta terça-feira, em Brasília, o ministro Ricardo Salles indicou qual foi a forma encontrada para alterar a meta de 90% até 2030. A meta do plano plurianual é uma etapa intermediária. Então, exatamente isso que foi concordado, ou seja, quais são as ações que se incluem na etapa intermediária para viabilizar a meta final em 2030 de 100% de redução do desmatamento ilegal, e é dessa forma que nós vamos proceder. Em nota, o Ministério da Economia disse que concorda com a proposta apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente e que isso será ajustado no PPA. E uma pesquisa mostra que, em meio à pandemia, os filhos devem gastar menos com presentes para o Dia dos Pais. Confira com o Rodrigo Santos. O consumidor deve gastar menos neste ano com o Dia dos Pais. O presente será de até R$ 100. No ano passado, o gasto médio foi de R$ 160. Os dados são de uma pesquisa da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Roupas lideram a lista de presente. Depois aparecem perfumes, cosméticos, calçados e produtos eletrônicos, principalmente celulares. Em meio à pandemia de Covid-19, a tendência é de aumento substancial nas vendas via internet. Levantamento indica uma alta de até 140% nos negócios online. As vendas nos Dias dos Pais têm impacto a cada ano ainda mais relevante para o comércio em geral. Em alguns casos, supera até as vendas dos Dias das Mães. Mas nem todos os pais estão com a bola toda. A pesquisa da Allshop revela que 19% dos entrevistados decidiram que neste ano não vão dar nenhum presente para o velho. De Brasília, Rodrigo Santos. Horário de Brasília, 7h11. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Eis-me aqui. Faça-se. Sigamos o exemplo de Maria e digamos sim à vontade de Deus. Reze pelas vocações. Mês Vocacional 2017. Os cristãos e as eleições. No dia das eleições, vote com consciência, responsabilidade e com a certeza de que sua decisão é um gesto de caridade que expressa seu compromisso cristão. A boa política está a serviço da vida e da paz. Cartilha de orientação política da CNBB. Procure na sua paróquia ou comunidade. RCR, por meio da comunhão. Emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Padre, um pai espiritual dado pelo Senhor para nos guiar no caminho da salvação. Agosto, mês vocacional. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Sal da terra, luz do mundo. Agosto, mês vocacional. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h14. Vistoria nos bares de São Paulo mostra que estabelecimentos têm cumprido o protocolo de segurança. Acompanhe com Núria Coelho. A maior parte dos bares e restaurantes de São Paulo tem respeitado protocolos de saúde. Pelo menos é o que mostram os dados das ações de fiscalização feitas pela Prefeitura. No último final de semana, foram vistoriados quase 500 estabelecimentos e somente 4% foram interditados.
O prefeito da cidade destacou que medidas como limite de horários de funcionamento e de capacidade de atendimento são importantes e foram combinadas com o setor e aprovadas pelas autoridades de saúde. As medidas têm o objetivo de permitir o retorno das atividades e evitar o aumento da contaminação pelo coronavírus. Bruno Covas falou que quem encontrar qualquer tipo de irregularidade pode acionar o poder público. Foram 21 interdições que realizamos nesse final de semana, de um total de 484 estabelecimentos que foram fiscalizados. A população que verificar qualquer tipo de irregularidade pode ligar no 156, entrar em contato com a subprefeitura, a gente permanece com a fiscalização. As declarações foram feitas durante visita às obras do futuro piscinão do córrego Paciência, na zona norte da cidade. Da Rádio Imaculada em São Paulo, Núria Coelho para a RCR. Obrigado, Núria. E Itajaí se inscreve para participar de pesquisa nacional com uso de ozônio. A indicação é para pacientes positivados com Covid-19. De Balneário Camboriú, Joaquim Lacerda tem as informações. A cidade de Itajaí, no litoral norte catarinense, se inscreveu para participar de pesquisa nacional com uso de ozônio. Durante a live da última segunda-feira, o prefeito da cidade de Itajaí, Valnir Morastone, contou que inscreveu Itajaí no Conselho Nacional de Pesquisa e Ética para participar de uma pesquisa nacional com uso de ozônio em pacientes positivados para a Covid-19. A prefeitura está finalizando a documentação para serem autorizados a usar ozônio no tratamento. Embora já seja usado no tratamento de diversas doenças como câncer, AIDS, doenças respiratórias e infecções com resultados excelentes, ainda não há nenhuma comprovação de benefícios no uso contra a Covid-19. Mas a pesquisa em todo o país vai mostrar se os resultados vão ser positivos ou não. Mas o que mais chamou a atenção da população foi o método de aplicação de O3, que, de acordo com Vonei, poderá ser feito via retal. Aplicações durante 10 dias de 2 a 3 minutos cada, ressaltando que é um tratamento para positivados. A prefeitura anunciou que também está vendo lugar para o laboratório e providenciando aparelhos e kits necessários. Além do uso de ivermectina, azitromicina, o prefeito anunciou a volta da Cânfora, um produto homeopático sem contraindicações e dessa vez será distribuído para prevenção, como no mês de abril, e como para o tratamento de positivados. Da Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Joaquim Lacerda para a RCR. Obrigado, Joaquim. Hoje é o Dia Nacional da Saúde. Entenda o que motivou essa data na reportagem de Alain Barbosa. 5 de agosto é o Dia Nacional da Saúde. A data está relacionada ao desejo de todo mundo neste período de pandemia da Covid-19, a vacina. Em 5 de agosto de 1872, nascia Oswaldo Cruz, pioneiro no combate às epidemias brasileiras. Um dos primeiros trabalhos dele foi tentar eliminar a febre amarela no Rio de Janeiro, no início do século passado. Para isso, utilizou vacina e medidas sanitárias. A imunização é a principal ferramenta na prevenção de doenças, como o sarampo, erradicado no Brasil em 2016. No entanto, o país teve um surto da doença em 2019. Para a pediatra e gerente de vigilância das doenças imunopreveníveis do Distrito Federal, Renata Brandão, as pessoas se acomodam e não tomam as vacinas, principalmente os jovens e os adultos. O fato de não verem a doença, não enxergarem a doença, elas acham que elas estão protegidas. E a gente sabe que essas doenças circulam no mundo inteiro. Segundo o Ministério da Saúde, são 300 milhões de doses de vacinas distribuídas para mais de 42 mil postos de saúde em todo o país. Mesmo de graça, o Brasil não alcançou a meta no ano passado para nenhuma das 10 vacinas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações para crianças menores de 2 anos. Por outro lado, o país superou a meta de vacinação de idosos contra o influenza em 2020. O aposentado Mauro Pinheiro, de 67 anos, diz que não tem gripe há 5 anos. É muito importante para as pessoas mais idosas, aliás, para todo mundo, a vacinação. É só a vacina que vai resolver essa questão da pandemia mundial e do combate ao vírus. O Sistema Único de Saúde oferece 27 vacinas para diversos tipos de doenças e faixas etárias. Graças à imunização,
A poliomielite está erradicada no Brasil desde 1994. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h21. E chegando agora o nosso quadro de checagem de notícias. Joio ou trigo? O espaço de checagem de notícias do Jornal Brasil Hoje. Uma parceria da Rede Católica de Rádio com o coletivo Bereia. A cada semana, um jornalista do coletivo Bereia nos apresenta um conteúdo recebido e checado pela equipe. Hoje, contamos com a jornalista Juliana Dias. Bom dia, ouvintes do Jornal Brasil Hoje. Eu sou a Juliana Dias, do coletivo Bereia. No dia 22 de julho, uma publicação no Twitter destacou a morte por coronavírus de 5 pastores que lideravam a Igreja Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso. A postagem dividiu opiniões. Uns pediam ao autor que inserissem suas fontes, o que foi feito, e outros atribuíram as mortes ao boicote de muitas denominações evangélicas às medidas de prevenção e decretos de restrições daquele estado. O secretário-geral da Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus do Mato Grosso confirmou ao site Hipernotícias a morte de 6 líderes ao invés de 5, como publicado no Twitter. Após essa declaração, foi confirmada a morte de mais uma liderança, chegando a 7. Um deles foi o pastor Sebastião Rodrigues, de 89 anos, presidente da convenção no local. Jair Bolsonaro publicou nota de pesar por sua morte, mas sem citar a causa por Covid-19. Bereia fez contato com a sede da Convenção das Assembleias de Deus, que preferiu destacar somente o falecimento do pastor Sebastião, pois era o principal líder e sua morte teve grande repercussão. Até 27 de julho, a Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso registrou 1.664 óbitos em razão da pandemia. Desde o início da quarentena, grupos evangélicos têm deturpado e enganado a população sobre a gravidade desta crise de saúde global. No decorrer de 4 meses, o coletivo Bereia tem checado notícias falsas sobre a Covid-19 em sites religiosos e perfis de lideranças vinculadas às igrejas evangélicas. Bereia afirma ser verdadeira a informação divulgada na postagem do Twitter sobre o alto número de mortos por Covid-19 entre lideranças das Assembleias de Deus no Mato Grosso.
Dica da semana, ouvintes. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, chamou a onda de mentiras espalhadas sobre a Covid de desinfodemia, uma desinformação específica sobre essa pandemia. Se você recebeu algum conteúdo e tem dúvidas se é falso ou verdadeiro, envie por e-mail coletivobereia@gmail.com ou pelo WhatsApp, código 98 92 000 7205. Um abraço. Obrigado, Juliana Dias. E se você quiser saber mais sobre o processo de checagem desta informação ou conferir outras notícias apuradas pelo Coletivo Bereia, acesse o site coletivobereia.com.br. E o bispo emérito Dom Pedro Casaldália, de 92 anos, foi transferido no início da noite de ontem para a cidade de Batatais, interior de São Paulo. Ele estava internado em um hospital de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, com problemas respiratórios. Na manhã de ontem, chegou a circular uma notícia falsa sobre sua morte, desmentida pela Prelazia de São Félix, que emitiu um comunicado sobre o estado de saúde do bispo. A nota informa que Dom Casaldália foi internado em São Félix já na semana passada, com problemas respiratórios e agravamento do Parkinson. Como os claretianos, congregação a qual Dom Pedro pertence, tem na cidade de Batatais uma estrutura para atendimento aos idosos e enfermos, os padres que o acompanham optaram por transferi-lo para que ele possa receber tratamento adequado. Dom Casaldália foi o primeiro bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia, ofício que ocupou até 2005. Ficou conhecido por seu trabalho pastoral ligado a causas como a luta contra a violência dos conflitos agrários e a defesa dos povos indígenas, sendo um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Durante a ditadura militar, foi alvo de 5 processos de expulsão do Brasil e, em função de sua atuação política e social, sofreu diversas ameaças de morte, tendo que deixar sua casa após ser ameaçado durante o processo de desintrusão da terra indígena do povo Chavante em 2012. Devido à idade avançada, o bispo tem dificuldades para algumas atividades, como leitura, e não fala ao telefone há anos por causa do problema de audição. Em 2015, teve de se submeter a uma cirurgia após fraturar o fêmur em um acidente doméstico. Dom Casaldália passou por testes para detectar Covid-19 e os resultados deram negativo. Nós iniciamos a edição de hoje do Jornal Brasil Hoje falando sobre as explosões no Líbano. E na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco fez um apelo em prol do Líbano após essa trágica explosão ontem no porto, que foi na região portuária de Beirute, a capital do Líbano, e que causou, pelo menos até esse momento, 100 mortes e quase 4.000 feridos. Este balanço, ainda provisório, foi fornecido pela Cruz Vermelha Libanesa. As equipes de resgate estão trabalhando para retirar os corpos dos escombros. O ministro da Saúde libanês pediu a todos os médicos e agentes de saúde para irem aos hospitais da capital a fim de ajudar os feridos. Vamos a um trecho das palavras do Papa Francisco. Ontem, em Beirute, na área portuária, fortes explosões causaram dezenas de mortes e milhares de feridos, além de muitas destruições graves. Rezemos pelas vítimas e suas famílias, e rezemos pelo Líbano para que, com o compromisso de todos os seus componentes sociais, políticos e religiosos, possa enfrentar esse momento trágico e doloroso, e com a ajuda da comunidade internacional, superar a grave crise que está atravessando. E lembrando que hoje, quarta-feira, tem o terço da esperança e da solidariedade e será em intenção das vocações. O terço estará a cada semana do mês de agosto sendo dedicado às vocações, em sintonia com as diversas vocações da nossa igreja. Nesta quarta-feira, dia 5, o terço será em intenção dos diáconos, presbíteros e bispos.
O momento de comunhão e oração da igreja no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus será conduzido nesta quarta-feira por Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, e pelo padre Reinaldo Benjamin, missionário redentorista e promotor vocacional da província de São Paulo, diretamente do altar central do Santuário Nacional de Aparecida. Jornal Brasil Hoje. E ponto final nesta edição do Jornal Brasil Hoje, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. A apresentação foi de Kleber Moleta e mais uma vez lembro do aniversariante Jorge Teles. Parabéns, Jorge. A edição foi de Cléo Nascimento. A produção, aliás, a direção de jornalismo é de Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere ao longo do dia no site rcr.org.br. Um bom dia, obrigado pela companhia e até amanhã. Bom dia e até amanhã. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura